Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Grato por esta oportunidade, irmãos, de estar servindo ao Senhor mais uma vez, como todos nós estamos aqui servindo, cada um veio entregar o seu culto, adorar a Deus. E nós sabemos, irmãos, do tamanho que é a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. A palavra que Deus nos confiou, que Deus trouxe para cada um de nós nos alimentarmos dela, e para que através dessa palavra nós possamos ser pessoas cada vez melhor. Porque é isto que a palavra faz, irmãos. Ela confronta o erro, a palavra de Deus confronta o pecado, ela transforma através da sua atitude de querer a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo propõe para que nós possamos ter. Amém? E eu fico, irmãos, muito feliz. O pastor ontem, quando me disse que eu ia pregar, eu fiquei, pastor, é a bênção. Mas assim, eu peço que Deus me use, irmãos, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Porque ontem mesmo nós estávamos numa gincana ali de Bíblia, né, pastor? E a gente viu um bocado de gente que conhece a Bíblia travando, esquecendo. E Tiago, ele disse uma coisa, irmãos, que se for por falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E a Bíblia ainda diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar aquilo que nós havemos de falar. Então, irmãos, nós entendemos que não é eu, não é o pastor, não é a pastora, não é os obreiros, mas é o Espírito Santo de Deus que capacita e que usa cada um de nós para ministrar aquilo que Ele tem para dar para cada um de nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, abrir a nossa Bíblia no livro de João. Eu fiz o texto aqui, irmão, alguns esboços, mas eu confesso aos irmãos que às vezes eu nem olho, irmão Bruno. Eu tenho um bocado de coisa aqui feita aqui, mas quando é na hora a gente não consegue, né? Porque você muitas vezes você prepara uma palavra, irmão, mas muitas vezes não é isso que Deus quer para você. A gente ora ao Senhor, pede a Deus para que o Senhor possa nos revelar a palavra, mas quando nós subimos aqui no púlpito, irmãos, a palavra tem que confrontar alguém que está aí. Entendeu? Saiba que você não veio aqui em vão. Deus te trouxe aqui nesta noite para ser confrontado por esta palavra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no livro de João, capítulo de número 21. Eu lendo esse texto, irmãos, hoje eu me emocionei muito. Isso aqui me confrontou. E eu fiquei dizendo assim, Senhor, eu não sou crente ainda. Eu não tenho o temor que era para mim ter. Eu não tenho o compromisso que era para mim ter. E a palavra do Senhor, ela faz isso. Ela confronta-nos cada dia. Amém? João 21, versículo 18 e 19. Só esses dois versículos para a nossa meditação. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará, e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Forte, né, irmão? Este texto, irmãos, mostra o diálogo de Jesus com Pedro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No ano de 64 depois de Cristo, a Bíblia fala que no Império Romano, na época em que Nero dominava aquele império, houve ali um grande incêndio. E esse incêndio, ele perdurou lá em Roma durante 7 a 10 dias. E foi uma catástrofe muito grande. Morreram muitas e muitas pessoas. E esse incêndio, ele começou num local próximo ao Coliseu. Um local
onde a maior atração desse local era a morte de crentes. O imperador Nero, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. E ele pegava os cristãos, colocavam ali na arena. E o maior prazer daquela população, do povo que ia assistir, era a morte de crente. Ele pegava a carruagem com rodas de ferro, amarrava os cristãos ali na estrada, e os seus soldados com uma carruagem de ferro passavam por cima dos cristãos. Aquilo ali com o intuito de amedrontar, com o intuito de parar, com o intuito de barrar o crescimento do Evangelho, o crescimento da palavra do Senhor. Saiba, amados, que se não fosse a provisão do Espírito Santo de Deus, nem eu e nem você estaria aqui. Porque é muito bom, irmão Bruno. Nós hoje estamos dentro de tempos com ar-condicionado, uma iluminação boa, uma bancada boa, mas nós às vezes temos que ver a história, o que foi que os nossos irmãos passaram, para que nós hoje pudéssemos gozar desse privilégio de estar dentro desses tempos. A chegada até aqui não foi fácil. E no ano de 64 diz que houve um grande incêndio em Roma. E a história vai dizer que Nero não estava lá, embora outros afirmavam que o próprio Nero foi quem tocou fogo em Roma, com o intuito de culpar os cristãos, os crentes. Porque diz alguns críticos da época que Nero ele tinha o desejo de fazer uma reforma no Império Romano, de construir um grande palácio para que ele morasse, que foi isso que ele fez logo depois. Mas ele aproveitou a oportunidade desse incêndio, onde morreram milhares de pessoas, para culpar os crentes. Depois disso, ele começou, reuniu toda a sua guarda e disse: nós temos que matar esse povo. Esse povo ele não pode prosperar, esse povo ele não pode crescer, e nós temos que dar fim nisso, porque esses cristãos eles se multiplicam de uma forma muito rápida. Veja só, vamos matá-los para poder dar exemplo não só para ele, mas também para o mundo. E a história vai dizer que Nero pegava os cristãos, matavam eles, muitos deles colocavam vivos, pegavam peles de raposa, peles de onça, peles de animais, enrolavam sobre os cristãos, amarravam ele e jogavam para poder as onças comer vivo. A história vai dizer que em 1536, o Dom Pedro VII, ele pegava os crentes e puxava pela língua, pregava numa parede com prego e deixava ele lá até ele morrer asfixiado. E o que Nero achava mais lindo, irmão, era pegar os crentes, colocar diante da sua janela, colocar a Bíblia amarrada no seu pescoço. Me ajuda aqui, perdão, acho que o pedaço caiu ali. Pegar a Bíblia, amarrar no seu pescoço e atear fogo neles vivos e ficar observando da sua janela os crentes morrendo queimados, só pelo belo prazer de mostrar o povo que não era uma boa opção ser crente naquela época. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesta passagem de Jesus com Pedro, ao qual nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer: olha, Pedro, quando nós éramos jovens, nós nos arrumávamos da forma que nós queríamos, buscávamos nossos prazeres e lazeres. Mas Pedro, agora tu está velho. Deixa eu te dizer uma coisa que eu estou vendo, Pedro. Lá na frente tu será amarrado a tuas mãos, e tu será levado para um lugar que tu não vai querer ir, e tu vai morrer. Aí depois Jesus confronta Pedro e diz: segue.
fazer a vontade de Deus, arriscando a nossa própria vida. Por isso que eu falei para os irmãos no início que esta palavra é confrontadora. E nós desde o início aqui, nós vemos a pastora pregando, o pastor falando sobre missões, sobre pregar o evangelho, sobre fazer evangelismo. Porque muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer isso do lado da nossa casa e nós não fazemos. Nero disse: quem é o pastor desse povo? Disseram: é Pedro. Pois pega ele, traga ele para cá. E a Bíblia diz que Nero trouxe para Pedro e disse: olha, eu vou matar você, igual o seu mestre morreu na cruz. Você será pendurado na cruz, será morto. E Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me bota na cruz, mas me bota de cabeça para baixo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vemos a vida de Pedro em 4 estágios. Primeiro, irmãos, tem a chamada. Logo depois vem a queda. Depois da queda vem a reconciliação. E depois da reconciliação, o propósito. Você foi chamado para poder estar aqui na presença do Senhor. E Deus te dá a oportunidade e vai lhe instruir a você poder andar num caminho com Deus, fazendo a vontade dEle, o desejo dEle. E isso não é para o bem dEle, e sim para o seu. Saiba, amados, que é servir a Deus e obedecer a palavra do Senhor, isso não melhora a vida de Deus. Nada que você possa fazer nessa terra vai surpreender a Ele. Mas tudo o que Deus faz por você é para você, é por você. A Bíblia diz que Pedro estava pescando e Jesus estava pregando para a multidão. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e se aproximou de Pedro e pediu o barco emprestado de Pedro. Olha só, Jesus pediu o barco emprestado de Pedro e disse: olha, Pedro, tu fica aqui, que eu vou pegar teu barco e eu vou lá para o meio do mar, porque a multidão é muito grande e eu pregando aqui em cima deles, eles não vão conseguir me ouvir. E a Bíblia vai dizer que Pedro emprestou o barco para Jesus. Jesus entrou para o meio do mar e começou a pregar o evangelho. E a Bíblia vai dizer que Pedro tinha passado a noite toda pescando e não tinha pegado nada. Pedro estava entristecido e frustrado, porque ele não conseguiu trazer para ele aquilo que podia alimentar a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E além de Pedro ter passado a noite todinha pescando, chega uma pessoa que ele nunca viu, que ele não conheceu, e pega o barco dele emprestado. E a Bíblia vai dizer que ele não hesitou e emprestou o barco. Depois que Jesus prega, volta e diz assim: Pedro, agora entra no barco e volta para o mar e vai pescar. Aleluia! Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada, estou cansado. Aí o Senhor vem e manda eu voltar de novo. Disse: Pedro, vai. E Pedro foi. E eu entendo, irmãos, quando a Bíblia diz que quando Pedro chegou no barco, Jesus disse: olha, joga a rede do lado direito. Pedro jogou, e os irmãos conhecem, veio bastante peixe. Pedro ficou admirado, chamou Tiago e João para poder ajudar a tirar, e quase que a rede rasga. Aí Pedro disse, eu acho que no pensamento de Pedro disse: agora eu vou ficar rico, agora eu vou ficar milionário, agora eu aprendi a pescar, eu vou colocar a minha vida financeira em dia, eu vou aumentar o meu patrimônio, porque agora eu sei como é que se pesca, irmão. Eu sei como é que joga rede. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega para Jesus, Jesus diz: olha, Pedro, tu não vai ser mais pescador de peixe. Tu
Tu agora vai ser pescador de gente. Tu agora vai ser pescador, Pedro, é de alma. Aí a Bíblia diz que Pedro, ele lava a rede, ele lava o barco, deixa tudo limpinho, irmão Bruno. Aí pega e joga lá na terra e segue a Jesus. Ele nem questionou. Porque, irmãos, quando Deus chama de verdade, que você sente a chamada de Deus, você sabe. Muitas vezes você endurece seu coração e não vem, mas você sabe que Deus está te chamando. E quando Deus chama, irmão, vou dizer uma coisa para você: não é para uma vida boa não. Aqui dentro você vai sofrer, aqui dentro você vai passar perseguição, aqui dentro você vai passar luta. Foi o que Jesus disse para Pedro: ai Pedro, tu vem, mas tu vai morrer por causa do meu nome. Existe um processo antes de Pedro com Jesus e depois de Pedro com Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Pedro segue a Jesus. E ali ele começa a ver as maravilhas que Jesus Cristo operava na vida do povo, da multidão. E de repente Pedro resolve ser aquele braço direito do mestre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ao ponto de Jesus estar reunido com os discípulos e dizer: olha, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem há de se entregar para ser crucificado na cruz, para ser morto. Aí Pedro diz: eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Quem é que vem? Pedro valente, corajoso. Jesus disse: olha, muitos vão se escandalizar com o que vai acontecer comigo, porque eu vou ser preso. Pedro disse: eu não vou. Era como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: Senhor, eu estou contigo até o fim. Nada vai me fazer desistir do Senhor. Nada vai me parar da caminhada que o Senhor tem proposto para mim. Aleluia. Valente, corajoso. Enquanto Jesus estava com ele, ele era o bambambam. Porque muitas vezes desse jeito, irmão. Às vezes nós somos fraquinhos, mas quando nós nos aproximamos de pessoas fortes, nós ficamos fortes também. Aí a gente fica corajoso também. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo estava no Getsemane orando, os guardas romanos foram atrás de Jesus. Aí a primeira coisa que Pedro faz é puxar a espada e arrancar a orelha de um. Que valentia, que coragem, Bruno. Pense num homem forte. Pense num homem corajoso. E muitas vezes, irmãos, é desse tipo de gente que Deus está procurando. É desse tipo de personagem parecido com a valentia e a coragem de Pedro, que muitas vezes nós não temos. Pedro, os homens vão me pegar. Jesus disse: olha Pedro, vão se escandalizar comigo, eu vou ser preso. E quando a gente é preso, fica feio. A gente sendo levado para a prisão vai causar escândalo. Pedro disse: eu jamais vou me escandalizar contigo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me negarás. Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro se achava um super crente. Super crente. E é um perigo, irmãos, muitos cristãos hoje em dia, é você se achar super crente. Muitas vezes, quando você se acha super crente, aí você quer confrontar pecado, você quer confrontar o diabo, você fica desafiando tudo, irmãos. Saiba, irmãos, que sem Deus você não vai para lugar nenhum.
E o mais bonito, irmãos, que na chamada que Jesus deu para Pedro, não foi Pedro que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. Jesus está visitando gente aqui nesta noite. Jesus está passeando no nosso meio nesta noite. Ouça a voz do Senhor, porque Ele quer falar com você nesta noite. Aleluia! Jesus é preso, é levado para ser julgado, e Pedro decide acompanhar. E a Bíblia diz que uma mulher chega para ele e diz assim: olha, tu é um dele. E Jesus diz: eu não. O Pedro diz: eu não. A mulher: tu é um dele. Eu nem conheço. O mestre sendo algemado, colocado no meio do sinédrio para poder ser julgado e condenado à morte. E onde é que está a valentia de Pedro agora? A mulher disse: tu é um dele. Ele disse: eu não conheço, não sei quem é. Pedro, ele é considerado o valente que negou a Jesus, o corajoso que negou a Jesus, porque outrora, quando estava tudo bem, quando estava tudo na bonança, Pedro era bom babão. Mas quando Jesus foi preso, e Jesus disse: olha, Pedro, quando eu for preso, vocês vão fugir, porque está escrito, vão prender o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Aí Pedro disse: eu não. Eu não. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que Pedro vai ver o julgamento de Jesus lá dentro da corte. A mulher chega e pergunta, e ele diz: eu não conheço. Aí lembra que Jesus passou por 3 plenários para poder ser julgado. De repente ele é levado para outro plenário. O centurião chega lá para ele e diz: tu se veste igual a ele. Ele diz: eu nem conheço. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa fé é como as ondas do mar, não é assim? Tem hora que você está fogueira, fervendo, crente, fala em língua, não perde oração. Mas tem hora, irmãos, que vai baixar, vai bater a tristeza, vai bater o desânimo, porque a vida é assim. Às vezes a vida, as coisas da vida nos pegam, irmão, e nos bate fora. Aí nós nos enfraquecemos. Na outra vez, chega um soldado e diz: olha, tu anda igual a ele. Fala como crente, se veste como crente e anda como crente. Ele não é crente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 26, que quando Pedro nega, ele escuta o galo cantando. O galo, irmão, não era galo de chiqueiro não, viu? O galo era um instrumento. Que lá em Israel, de 3 em 3 horas, era trocado os guardas de turno. E quando era trocada, cada guarda daquele tocava a trombeta para mostrar que o outro guarda já chegou e vai assumir aquele local. Aí o galo canta, a trombeta toca. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, que Jesus faz o que ele faz. E eu vejo, irmão, que não tem coisa pior do que isso. Quando o galo canta, Bruno, a Bíblia diz que Jesus está sendo levado. E eu imagino Jesus sendo levado pelo soldado. De repente Jesus também escuta o cantar do galo. Aí ele pega e faz isso, ó. A Bíblia diz que ele olha no olhar. O olhar de Jesus, irmão João Paulo, vai até o olhar de Pedro. E Pedro olha para Jesus,
entristece e foge. Jesus é condenado, levado para nós morrermos. Jesus é condenado e é levado para ser crucificado, morre. Aí a Bíblia vai dizer que as mulheres vão até o sepulcro de Jesus para embalsamar ele, e quando chega lá, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. E elas ficaram preocupadas, porque o governador mandou os guardas ir lá para a porta do túmulo pastorar. Porque ele disse: olha, vão lá, fiquem pastorando lá, porque o que é que vai acontecer? Os discípulos dele vêm buscar eles, vão levar e vai dizer que ele ressuscitou. E os guardas ficaram na porta do túmulo para não deixar isso acontecer. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. E houve um profundo sono, todos dormiram à porta do túmulo de Jesus. O anjo abriu a porta do túmulo, Jesus saiu. Quando as mulheres chegaram, ficaram ali preocupadas com aquela situação. Quando elas voltavam, aí o anjo do Senhor aparece para aquelas mulheres e diz assim: olha, não temos. Vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive. Porque procura no meio dos mortos aquele que vive. Ele não está morto, porque já ressuscitou. E o que eu acho mais bonito é que o anjo chega e diz: olha, diga para os discípulos que ele quer ter um encontro com eles. Aleluia. Diga para os discípulos que eles querem ter um encontro com eles. Que vai lá para a casa de Simão. Só ele. Aí o que eu acho mais interessante, irmã Raíra, é que ele diz assim: ó, mas diga a Pedro que vá também. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A vergonha que Pedro teve, ele não ia. E o anjo sabia que Pedro não ia. É por isso que, de forma particular, o anjo chegou para as mulheres e disse: olha, diga para os discípulos que o mestre quer ter um encontro com eles para fazer uma reunião. Mas diga a Pedro que vá também. Talvez, meu amado, você esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou você esteja com vontade de decidir, mas quando você olha para as coisas ao seu redor, você vê que vai ter que renunciar a muita coisa, e talvez não é o momento, não é agora. Aleluia. Mas Deus te chama. Deus te chama. Deus está chamando você para fazer uma reconciliação com Ele. Aí a Bíblia diz que Pedro vai. E como todos nós sabemos, Jesus chega para Pedro. E aqui tem uma diferença, irmãos, entre amor ágape e o filéu. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu ágape. Aí Pedro responde: filéus. Vocês não vão entender. Aí pela segunda vez Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu ágape. E Pedro responde: filéus. Aleluia. Aí Jesus resolve confrontar Pedro. E ele muda. Aí diz: Pedro, tu filéus. Aí a Bíblia diz que Pedro baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Aleluia. Jesus diz: Pedro, tu ágape, ou seja, tu me amas com um amor incondicional, ao ponto, Pedro, de entregar a tua vida por mim. Aleluia. Aí Pedro diz assim: filéus, eu tenho amizade por tu. Aleluia. É um amor de amigo, de companheiro, de quem conhece, de quem gosta. Porque esse amor incondicional, meus amados, só quem teve foi Jesus. Era lá.
Aí Jesus diz: Pedro, tu me amas de forma incondicional, Pedro, aleluia, ao ponto de entregar a tua vida por mim? Pedro disse: sim, qual é a sua amizade? Filéus. Aí Jesus resolve mudar. Talvez Pedro, envergonhado por ter negado ele por 3 vezes, ele estava com medo que se Pedro dissesse eu amo, aí Jesus ia dizer assim: olha, não. Porque quando tu teve a oportunidade de provar que me amava, tu não me amou. Mas Jesus não vai fazer isso, irmão. Sabe por quê? Aleluia! Quando Jesus muda o sentido do amor, que diz: Pedro, tu me ama pelo menos com amor incondicional, com amor de amizade, de amigo. Tu me ama pelo menos de uma forma que eu te amigo. Aí Pedro baixa a cabeça e se entristece. E Deus, irmãos, muitas vezes busca aqui pessoas que têm a capacidade de amar como amor ágape. E muitas vezes, irmãos, não conseguem aguentar nenhuma crítica do pastor, da pastora, de um membro da igreja que quer logo abandonar a igreja e ir embora. Porque, meu amado, você não está aqui para agradar o pastor, pastora, você está aqui para servir a Deus. Jesus não prometeu vida boa para Pedro. Jesus disse: Pedro, olha, Pedro, vou amarrar tuas mãos. Eu vejo Pedro lá na frente. Foi uma visão profética que Cristo teve. Olha, Pedro, eu vejo que lá na frente vão amarrar tuas mãos e vão te levar para um lugar que tu não quer. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, Jesus disse assim: olha, Pedro. Aleluia. Irmão, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Eu amo esse mestre. Quando eu estava lendo essa palavra, irmãos, estudando esse texto, eu chorava. E eu pedi a Deus: bota fé no meu coração, Senhor. Me faz mais crente, Deus. Será, Senhor, que eu consigo suportar? Será, irmãos, que nós conseguimos suportar as críticas? Porque quando eu fui aceitar Jesus, irmãos, há quase 30 anos atrás, uma das coisas que eu pensava é assim: meus amigos não vão mais falar comigo. Meus amigos não vão mais querer andar comigo. Eu vou ter que deixar bebida, E um irmão da igreja, de outra igreja, chegou para mim e disse: Marquinhos, eu só quero te pedir uma coisa. Não deixe de jogar bola, não. Diz: meu Deus do céu. Uma depressão do tamanho do mundo, Jesus batendo no meu coração. A pessoa veio pedir para mim não deixar de jogar bola. Porque, irmãos, servir a Deus é renúncia. Aquele jovem rico, quando chegou para Jesus, disse: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para seguir? Jesus disse: olha, é só você ser conhecedor dos mandamentos. Se eu conheço e pratico todos desde a minha infância. Aí Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Pega a tua riqueza, vende, dá aos pobres, sim. Aí a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Renúncia é renunciar. E quando Jesus confronta Pedro pela 3ª vez e diz: Pedro, tu me amas pelo menos como um amigo? Tu me amas pelo menos como um amigo? Que Pedro entristeceu. E toda a vida que Pedro respondia uma pergunta, Jesus disse: olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Aleluia! Glória a Deus. Depois, irmãos, que Jesus teve esse encontro com Pedro, a vida de Pedro foi restaurada. Glória. Aleluia. Muitas das pessoas, irmãos, às vezes que se afastam, se desviam do Evangelho e acham que não tem mais solução. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nesta noite quer ter um encontro contigo. Ele quer restaurar a sua vida espiritual com Ele. É você e Ele. Só que Deus quer saber se você ágape ou se você filéus. Aleluia.
Deus quer saber se você ama Ele de verdade ou se você só quer ter uma mensagenzinha com Ele. Deus quer saber se você realmente vai enfrentar as barreiras, se você realmente vai enfrentar a dor, se você realmente vai enfrentar o sofrimento por amor a Ele, ou se você quer só ter. Ou é só um fica? Estou ficando, né? Nesta noite Deus está chamando a reconciliação. Porque nesta noite Ele quer colocar um anel no seu dedo e fazer uma aliança verdadeira com aqueles que realmente querem amar a Ele de forma ágape e não de forma filéu. Jesus disse: olha, o bom pastor, ele ama as ovelhas e dá a sua vida. Pedro, antes de Jesus, era um homem disposto, preparado para fazer aquilo que o mestre o mandava. Depois da queda, Pedro se enfraqueceu, se entristeceu. E deixa eu te dizer uma coisa: nenhum dos discípulos, todos que foram mortos por causa da palavra, e Pedro era um deles. Porque veja só para você ver como é interessante essa questão. Quando Pedro teve a oportunidade de morrer lá com Jesus, ele ficou com medo. Quando Jesus estava sendo interrogado, Pedro negou a Jesus. E Jesus sempre vinha dizendo para Pedro, dizendo assim: ó Pedro, eu vou morrer. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lapidado, você crucificado, porque irei por amor a vocês. E mesmo assim, quando chegou a hora de Jesus morrer, eu acho que Pedro desacreditou de tudo. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, manda chamar Pedro. Pedro vai ao encontro de Jesus. Aí ele disse: olha, agora eu tenho que o amar. Agora imagine só. Quantos e quantos homens de Deus que foram perseguidos por causa de Cristo. Porque Jesus disse que por causa do meu nome vocês serão. Irmão, Pedro, ele diz lá na sua carta, no capítulo 1, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que ele disse: olha, alegrai-vos, regozijai-vos, quando por causa do nome dele vocês estiverem sendo. O problema é que a gente não quer passar por dor, não quer passar por problema e não quer passar por prova, né? Mas sabe, irmão, que quando você confessa a Cristo como Salvador da sua vida, não passa 2 meses. Esse aí não fica. Esse aí não fica aqui não. Vão começar a desacreditar de você. Ainda diz assim: esse daí bebia, fumava, se prostituía, usava droga. Esse daí, não acredito. Jesus chegou para os fariseus e disse assim: os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. E eu vim para curar, para sarar os doentes. João Batista, certa vez, quando estava preso para ser morto, pega, chama os seus discípulos e diz: olha, vá até o Cristo, pergunte a ele se ele realmente é o Cristo ou nós devemos anunciar outro. Os discípulos de João vão até Jesus e dizem: Senhor, João Batista mandou perguntar se tu realmente é o Cristo ou nós devemos anunciar outro. Aí Jesus disse: olha, diga para João Batista que os cegos enxergam, os coxos andam, e o evangelho é anunciado para os pobres. Glória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amados, que nós possamos ter nesta noite esta condição
incondicional. Doa quem doer. Seja um cristão atento. Porque a mesma palavra, me ajuda aqui. Eu vou encerrar. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Para me concluir. A mesma palavra que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vai morrer por causa do meu nome. Tu vai morrer, Pedro. Aleluia. Segue-me. Glória. Se Jesus tivesse chegado para você e dizer assim: aí tu vai ser crente, mas porque você vai ser crente, você vai morrer, tu vinha? Se Jesus tivesse chegado aqui para você que hoje está querendo tomar a sua decisão e dissesse assim: olha, hoje é dia de salvação, mas a partir do momento que você for ser crente, você vai sofrer, você vai padecer, você será perseguido, você será caluniado pelos seus amigos. Tu vem? Glória. Jesus disse: aquele que não deixar amor de pai e mãe por mim não é digno. Glória. Aleluia. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis te juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Aleluia, irmãos. E nesta noite